Fala galera, nessa primeira aula de texto básico, a gente vai conhecer como funciona a ferramenta de texto no Illustrator, como utilizá-la, como escolher cor, fonte e alinhamento. Vamos começar nossa aula? Nessa aula a gente vai continuar conhecendo um pouco melhor as ferramentas do Illustrator. Para começar então a gente vai vir aqui em File, dar um clique em New, para abrir a janela de New Document. A gente vai seguir com esse padrão de post para Facebook, que já está 1000 por 1200 pixels. Só vou renomear aqui meu projeto e vou dar um Create para poder abrir a minha artboard. A ferramenta que a gente vai conhecer hoje vai ser a ferramenta de texto. Ela fica aqui nesse T, nessa barra lateral esquerda, a nossa Type Tool. Você pode selecionar ela clicando com o mouse ou então pressionando o comando T no teclado. Então eu estou com ela aqui selecionada e aqui em cima vocês podem ver que já abriu, já mudou o menu da parte de cima do Illustrator, abriu algumas propriedades que a gente vai conseguir trabalhar com o nosso texto. A primeira caixinha que apareceu aqui vai ser a caixinha de preenchimento, a cor da sua fonte. Se você clicar aqui nessa setinha, vai abrir essa aba com essas cores pré-definidas, onde você só clicar e você consegue escolher a cor do seu texto. E aqui do lado, a gente tem outra caixinha que se vocês clicarem nessa setinha, também vai abrir outra aba com cores pré-definidas, que vão ser as cores de contorno do seu texto. Se você optar por trabalhar com contorno na sua fonte, é só você clicar aqui nessa setinha, selecionar a cor e escrever seu texto. Agora, caso você não queira que seu texto tenha um contorno, é só clicar no quadradinho branco com o tracinho vermelho. Mas eu também consigo escolher esse tipo de cor de outra forma. É só vocês virem aqui embaixo, no quadrado do fio. Eu cliquei 2 vezes e ele abriu minha Color Picker. E aqui eu consigo escolher a cor que eu quiser. Eu tenho a paleta de cores completa, onde eu consigo escolher a cor que eu quiser trabalhar no meu texto. Dei um OK aqui, estou com a minha cor selecionada. E para mudar a cor de contorno, é só clicar 2 vezes nesse segundo quadrado aqui. Ele vai abrir a Color Picker e você também consegue aqui escolher a cor de contorno que você preferir. Bom, agora que a gente já está com a nossa ferramenta de texto selecionado, as cores definidas, a gente vai dar um clique aqui dentro da artboard. Você pode perceber que ele já me deu um texto de marcação que está em Lorem Ipsum. Esse texto é só de marcação, como eu disse para vocês. Vocês podem apagar e escrever o que vocês preferirem no lugar. Aqui ele mudou para o preto. Para mudar a cor é só então a gente selecionar o texto, clicar aqui 2 vezes, abriu a Color Picker e eu troco a cor do meu texto. Aqui vocês podem ver que eu estou com a opção de contorno desabilitada. É só clicar na setinha e escolher aqui a cor que eu preferir para trabalhar com contorno. Eu vou só aumentar a minha fonte aqui para facilitar para vocês visualizarem ela aqui na tela. Eu estou aqui com o meu texto, com a minha cor de preenchimento vermelho e a cor de contorno preta. Se você quiser aumentar esse tamanho desse contorno, você consegue. Aqui do lado onde você escolhe a cor do contorno, tem o Stroke, que é o tamanho do Stroke. Você consegue mudar esse tamanho clicando aqui na setinha de cima para aumentar ou clicando na setinha de baixo para diminuir. Ou então você pode clicar e selecionar o texto aqui desse campo, escolher o tamanho que você preferir, dar um Enter, que ele já vai mudar o tamanho. Ou então você pode clicar aqui nessa setinha que vai abrir essa aba com vários tamanhos pré-definidos e você pode trocar. Selecionei aqui o 6. Você pode perceber que ele tampou a minha cor de preenchimento. Se você tem a intenção de trabalhar com uma cor de contorno e de preenchimento, dependendo do tamanho que tiver sua fonte, você vai precisar trabalhar com tamanhos de contorno menores para poder aparecer. Aqui nesse caso, contorno no tamanho 6 já tampou a minha cor de preenchimento. Então o ideal seria eu trabalhar com um número menor aqui. Seguindo aqui do lado, a gente vai ter a opacidade da minha fonte. Vale lembrar que essa opção aqui não funciona para fonte. A gente não consegue escolher o desenho que vai ser esse contorno. Então, por isso eu nem passei por ela. Aqui do lado a gente tem a opacidade. Se vocês clicarem aqui nessa setinha, vai abrir a aba. É só clicar na bolinha azul, arrastar para trás ou para frente e você consegue mudar a opacidade do seu texto. Simples, é só clicar e arrastar. Seguindo aqui do lado, a gente vai ter a nossa fonte. Se você clicar nessa setinha, ele vai abrir essa aba com todas as fontes que tem no seu computador. Você pode perceber que conforme eu estou passando aqui, meu texto está mudando a fonte. Você pode escolher a fonte que você preferir
E se você quiser trabalhar com uma fonte que não tenha aqui nesse campo, você pode entrar no Google, tem vários sites que baixa a fonte e você instala ela no computador e ela já vai aparecer aqui. Vou selecionar então aqui Arial e aqui do lado eu vou ter o Font Style, que é o estilo da sua fonte. Então, se você clicar aqui na setinha, ele vai abrir a aba com todos os estilos dessa sua fonte. Então, nesse caso, a Arial eu tenho na versão regular, na versão Italic, na Bold Italic e na Black. E para trocar, é só clicar que ele vai trocando aqui sem nenhum problema. Continuando aqui do lado, a gente vai ter o tamanho da nossa fonte, o Font Size. Você pode trocar o tamanho clicando na setinha de cima para aumentar ou clicando na setinha de baixo para diminuir. Selecionando o campo, deletando e escolhendo o tamanho que você quiser, só dá Enter depois de digitar, que a sua fonte já vai mudar para o tamanho que você escolheu. Ou então você pode clicar aqui nessa setinha que vai abrir essa tabela com tamanhos pré-definidos e você pode escolher. Porém, se vocês preferirem também, vocês podem segurar o Shift no teclado de vocês, com a sua fonte selecionada, vir aqui na lateral, clicar e arrastar. Você consegue aumentar seu texto, você pode ver até que subiu já o tamanho da minha fonte para 65,71. Então você tem essa opção aqui, é só segurar o Shift, pressiona o Shift e aqui você só clica e arrasta para poder aumentar o tamanho da sua fonte. Seguindo aqui, a gente vai ter essas 3 caixinhas que são de alinhamento, você consegue alinhar à esquerda, centralizar ou à direita. Para vocês sentirem isso melhor, eu vou criar outra caixa de outro texto. Então, vou clicar aqui em cima da minha caixa de texto, dar um clique na minha artboard e ele já criou meu texto de marcação. Posicionar ele aqui. Para selecionar os dois, você pode clicar em um, pressionar o Shift no teclado e pressionar o segundo elemento, o segundo texto que você quer, para poder selecionar os dois, ou então você pode clicar aqui na artboard, arrastar, selecionar os dois ao mesmo tempo. Bom, aí agora para mudar aqui, clicou aqui para alinhar, para centralizar, ele vai centralizar seu texto. Alinhar à esquerda, ele vai alinhar à esquerda. Para alinhar à direita, ele vai alinhar à direita. Só você clicar que ele vai fazer essa troca. E vocês podem perceber que aqui do lado apareceram outras formas de alinhamento também. Isso é muito bom na hora que você está trabalhando com texto, forma e imagem, porque ela te dá um leque maior na hora de posicionar mesmo os elementos. Aqui nem todos vão funcionar aqui comigo, porque eu estou usando só esses 2 textos, mas se você estiver trabalhando com formas e outros elementos aqui, elas vão funcionar. Mas, por exemplo, assim, clicou, ele centralizou, aqui ele vai para a direita, aqui você consegue colocar os dois um em cima do outro. Você tem um leque de opções muito grande para escolher o tipo de alinhamento que você quer fazer. Lembrando que ele vai funcionar para texto, para imagem, você consegue alinhar todos os elementos. Você pode combinar texto com imagem, imagem com forma, texto com texto. Você consegue fazer essa troca de alinhamento dessa forma. Vou dar um delete aqui no teclado para apagar esse meu texto de marcação, para a gente manter só esse daqui. Bom, se vocês clicarem aqui em Paragraph, que é o parágrafo, ele vai abrir essa aba onde a gente tem outras versões de alinhamento do seu texto. Aqui eu estou trabalhando com uma linha só, mas se vocês estiverem trabalhando com um texto realmente grande, que tenha várias linhas, ela vai te permitir trabalhar melhor seu texto. Então você tem como deixar ele justificado, só que com a última linha centralizada, justificado com a última linha alinhada à direita. Você consegue trabalhar isso dessa forma. Se você estiver trabalhando um texto um período grande, você tem esse tipo de alinhamento para fazer. E aqui embaixo, a gente tem esses campos que também vão facilitar para você na hora que você estiver trabalhando um texto muito grande. Aqui você consegue fazer avanço de linha ou recuo de uma linha só, recuo de períodos, aumentar espaçamento. Eu vou descer esse texto aqui, vou clicar de novo na minha ferramenta de texto. Vou só duplicar aqui o meu texto para vocês perceberem isso. Estou aqui com o meu texto. Se você vir em Paragraph e clicar agora aqui nesse segundo, você vai ver que ele vai aumentar o espaçamento da entrelinhas, vai diminuir. Então, essa caixinha, você consegue trabalhar melhor esse tipo de texto, trabalhar ele melhor. Bom, vou voltar aqui
Vou deletar, no caso agora, esse meu texto. E eu mostrei para vocês que para criar um texto é só clicar na ferramenta de Type Tool e dar um clique na Artboard que ela já vai criar o seu texto. Mas vocês podem perceber que eu criei uma linha de texto. Então, se você vier aqui e clicar e continuar digitando, o que for, ela vai vir em linhas e linhas e linhas. E se você quiser fazer essa quebra de texto, você vai ter que dar um Enter no teclado para continuar digitando. Mas, vou deletar aqui, você consegue criar uma caixa de texto. Só selecionar aqui, dar um clique na Type Tool, clicar dentro da Artboard e arrastar. Você vai ver que ele está criando uma caixinha de seleção. E ele já me deu o meu texto de marcação. Aqui, conforme você for digitando, ele vai vir até aonde der e vai jogar o texto para baixo. E eu estou mostrando isso para vocês porque eu não mostrei para vocês a última ferramenta do Paragraph. Se você clicar aqui, você vai ver que eu tenho selecionado essa Hyphenate. Se você tirar a seleção dela, você vai perceber que ele tira essa quebra de linhas. Ele tira essa separação silábica do seu texto. Aqui ele está selecionado, então eu vou ter essa quebra de texto. Aqui eu tenho esse AD e embaixo tem o restante do meu texto. Mas se você não quiser que o seu texto tenha essa quebra de períodos, essa quebra silábica, é só você tirar a seleção dele e ele vai jogar para baixo. E conforme você está digitando o seu texto, ele nem sempre vai ficar com esse espaço aqui, porque aqui é só um texto de marcação, é mais um exemplo. Então, para criar uma caixa de texto, clique na ferramenta de Type Tool, clica dentro da Artboard e arrasta, que ele já vai te dar essa caixinha de texto. Tudo que você digitar vai ficar só dentro dessa caixinha. Se quiser criar uma linha, só clicar dentro da Artboard, selecionar a ferramenta de texto, clica dentro da Artboard e aqui você tem uma linha onde você consegue digitar o seu texto. Vou deletar isso tudo aqui, só selecionar, clicar em cima do objeto e dar o Delete no teclado. E vou criar novamente um texto aqui na minha Artboard. Só que agora eu vou pressionar o T no teclado e ele já selecionou a minha ferramenta. Então, vou dar um clique aqui, criei o meu texto. Vou aumentar um pouco a fonte vindo aqui em cima para mostrar para vocês agora o character. Se vocês clicarem aqui no character, ele vai abrir essa aba onde eu tenho outras informações sobre o meu texto. A primeira coisa que eu tenho aqui vai ser a minha fonte. Você consegue trocar a fonte por aqui também, é só clicar na setinha e escolher aqui dentro a fonte que você preferir. Embaixo da fonte eu vou ter o campo de estilo de fonte. Regular, itálico, bold, bold itálico e black. Você consegue trocar isso aqui também. E esse primeiro ícone aqui, essa primeira parte desse segundo quadro, eu tenho o tamanho da minha fonte. Você consegue aumentar ela por aqui. E do mesmo jeito, é só clicar na setinha de cima para aumentar, clicar na setinha de baixo para diminuir, ou apagar e selecionar e digitar outro texto aqui, outro número, outro tamanho, ou então você pode clicar nessa setinha que vai abrir os tamanhos pré-definidos onde você consegue escolher o tamanho da sua fonte. Aqui do lado eu vou ter o espaçamento entre linhas. Você pode perceber que eu tenho um A em cima do outro e uma setinha para cima e para baixo. Eu vou duplicar esse meu texto novamente para vocês perceberem isso. Selecionei meu texto, vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui e vou jogar o meu texto para cá. Tenho agora o meu texto, vou clicar em Character e se vocês clicarem aqui nessa setinha para aumentar, você aumenta o espaçamento entre linhas. Se clicar na setinha de baixo, você diminui o espaçamento entre linhas. Ou então, clica aqui, abre essa aba com tamanhos pré-definidos, escolhe a que você quiser. E vocês podem perceber que aqui essa primeira opção que aparece, a segunda opção no caso, tem a auto. Ela vai ser automática, ela vai ver o tamanho da fonte, que no caso aqui a gente está usando. Se você selecionar ela, ela vai dar o espaçamento entre linhas que o Illustrator acha que é melhor. Agora, essa terceira opção é sempre bom deixar no alto também. Aqui do lado, se vocês perceberem pelo desenho, tem a setinha embaixo da minha fonte para arrastar de um lado para o outro. Então, eu tenho aqui essa setinha para você conseguir andar o texto. Se você clicar nessa setinha aqui de cima, você vai perceber que ele vai dar essa esticada no texto na lateral sem perder a resolução. Ele está aqui aumentando cada vez mais meu texto e para diminuir a largura dele é só clicar na setinha de baixo para poder diminuir. Ou então clicar aqui nessa setinha e escolher aqui esses
números que já vêm pré-definidos. Se você quiser deixar na versão normal, é só clicar no 0 e já está pronto. Agora, nessa parte aqui, eu consigo esticar a altura do meu texto. Então, você pode clicar aqui nessa setinha para cima para poder aumentar. Você vai estar esticando ele, ou na setinha de baixo para poder diminuir. Você pode também clicar aqui nessa setinha e escolher um desses tamanhos que já tem pré-definidos. Para deixar no normal, só voltar no 100%. E aqui do lado é a mesma coisa, só que na horizontal. Se você quiser, você pode clicar aqui nessa setinha, você vai esticar seu texto na horizontal ou encurtar ele clicando na setinha de baixo. E pode também clicar nessa setinha aqui, que vai abrir a aba, e você escolhe a opção que você preferir. Agora, essa parte aqui de baixo, você pode perceber que a gente tem um A grande com um Azinho em cima. Para que ele serve? Se você pegar aqui essa letra, eu vou diminuir o tamanho desse S um pouquinho. Clicar em parágrafo, em character, desculpa, e vir aqui para aumentar clicando nessa setinha aqui para poder aumentar, ele vai subir o que está selecionado. Então, você consegue subir ou descer no caso, essa minha letra, que é o S que eu selecionei, e você consegue escolher a posição que ela vai ficar. Se você preferir diminuir a fonte e deixar um S aqui pequenininho na parte de cima, você consegue. Vou voltar aqui só na original, dar um delete aqui para voltar no meu texto e voltar aqui em caráter. Já essa última aqui é para rotacionar. Você consegue clicar e rotacionar o seu texto, letra por letra. Você pode clicar na setinha de cima para rotacionar para o lado esquerdo ou na setinha de baixo para rotacionar do lado direito. Você consegue escolher isso aqui ou clicar nessa setinha para abrir a aba e você escolher a angulação. E por fim, aqui embaixo, a gente tem esses tipos de formatação também, né, de texto. Se você clicar nesse primeiro ícone, que é All Caps, você vai deixar tudo em maiúsculo. Para tirar a seleção, só clicar e voltou ao normal. Essa aqui, vocês não vão sentir a diferença porque ela já está aplicada. Nessa hora que eu digitei, ele já dá a primeira letra em maiúsculo. Então, ela deu a primeira em maiúsculo e o resto em minúsculo. Já essa daqui vai fazer mais ou menos a mesma coisa que essa daqui de cima. Eu vou selecionar aqui o M e vou diminuir um pouco o tamanho da fonte. Vou voltar em caráter e se eu optar por essa daqui, ele vai subir um pouco o meu texto, ou se eu optar por de baixo, ele vai descer um pouquinho o meu texto, essa seleção que eu fiz. Então, ele consegue fazer isso também. Você percebe que ele está mais embaixo na parte final aqui. E por último, essas duas, você consegue clicar nessa daqui na underline para deixar o seu texto grifado, né, com traço embaixo. E essa daqui, por último, para colocar um traço no meio do seu texto. E para tirar a seleção, é só clicar de novo no texto, no ícone, e ele tira. Vou dar um delete aqui e vou mostrar para vocês outro tipo de fazer o texto. Se você vier aqui na Type Tool e clicar com o botão direito, ele vai abrir essa aba com todas essas opções. A gente viu essa Type Tool, essa primeira, que é a primeira aqui da nossa caixa. E a gente vai ver aqui já nessa aula, essa Vertical Type Tool. Se você selecionar ela, clicar aqui dentro da sua artboard, ele vai dar seu texto na vertical. E todas as funções que eu mostrei para vocês nesse vídeo vão funcionar da mesma maneira. Você consegue trocar cor, contorno, a opacidade, a fonte, o tipo de fonte, o tamanho, o alinhamento. Aqui, se você quiser o posicionamento do texto no eixo X ou Y, o tamanho dele, você consegue fazer essas alterações. A questão do paragraph funciona do mesmo jeito, só que ele vai dar todos os alinhamentos e os tipos de recuo na horizontal. E o carácter é a mesma coisa. Vai dar todas as mesmas funções, só que ele vai aplicar no texto na horizontal. Viram como é fácil? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, se inscreva no canal, divulgue em todas as redes sociais e até a próxima!